Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre as origens do Museu Moderno, com a museóloga e professora da Unirio, Ludmila Costa. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. O Arte e Investimento está abrindo espaço para teses de doutorado, dissertações de mestrado e pesquisas institucionais. Você quer transformar sua pesquisa num bate-papo aqui no canal? Entre em contato comigo. As instruções estão na descrição do vídeo. Ludmila, seja bem-vinda ao Arte e Investimento. Olá, Jorge, e a todos que acompanham o canal, eu agradeço o convite. Ludmila, qual é a relação existente entre a prática do colecionismo e o Museu Moderno? Ok. O Museu Moderno ele está intrinsecamente ligado com a prática do colecionismo, mas não qualquer colecionismo. Um específico que é desenvolvido no período do Renascimento e que podemos chamar de colecionismo humanista. Essa prática de colecionismo tem várias diretrizes e formatos, porque o colecionismo é um fenômeno cultural que acontece diferente em momentos diferentes da história da humanidade. Então, essa prática que se desenvolve no Renascimento vai influenciar diretamente a criação dos museus modernos, né? E por que museu moderno? Porque é um tipo também de museu específico. Nós temos vários formatos de museus que também vão se adequar, enfim, refletir a sociedade e as civilizações de diferentes épocas, né? E principalmente no mundo ocidental, né? Com esse termo museu. Já na antiguidade também aparece, vai aparecer na era moderna, e esse formato de museu moderno, como nós conhecemos, que até hoje aí está vigente, temos exemplos, ele é diretamente influenciado pelo colecionismo humanista. Por exemplo, para ficar mais claro de entendermos, né? Vou citar 3 exemplos de museus que são ícones e conhecidos na Europa, que são tanto herdeiros de coleções como vão apresentar características oriundas dessa prática de colecionismo, né? O primeiro dele, que inclusive é considerado o primeiro museu moderno, justamente porque ele abre ao grande público, um público maior do que aqueles que tinham acesso a essas coleções, né? É o Ashmolean Museum, na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Esse museu vai herdar as coleções do Elias Ashmolean e algumas outras, que ele vai doar, de outros colecionadores, né? E ele vai doar para a universidade justamente com a intenção de publicizar, né? Não no sentido como a gente tem hoje, de um público, né, de milhões de pessoas, tudo proporcional à época, né, século XVII. Mas, em comparação naquele momento, vai dar muito mais acesso do que eles tinham a essas coleções, e um acesso principalmente para o estudo, por isso mesmo ele doa para uma universidade. Então, vão ser coleções abertas por mais períodos, né, e com esse intuito de promover o estudo. Então, essa característica de dar acesso, garantir acesso, abrir para visitação, para um número maior de pessoas, é uma característica e uma função dos museus que vai remontar essa época, né, e que é uma característica importante do Museu Moderno, mas que vai refletir em outros modelos posteriores, né, que nós temos até hoje. Outro exemplo é a Galeria Uffizi, né, a coleção que faz parte da Galeria Uffizi foi formada desde o século XV pela Casa dos Médici e vai ser inaugurada também ao grande público, essa característica de abertura, de maior acesso, em 1765. Já no século XVIII, né, já quase 100 anos depois do Ashmolean, mas já nesse mesmo caminho e herdando coleções desse período do Renascimento. E outro exemplo emblemático e que, né, a maioria das pessoas conhece, talvez seja o museu mais famoso do mundo, é o Louvre, né, que vai ser inaugurado como museu e bem estabelecido nesse modelo de museu moderno no período pós-Revolução Francesa, em 1793.
Contudo, as coleções eram, né, da aristocracia, da monarquia, que a Revolução derrubou, né? E ele vai ter características, além dessas que eu já falei, de promover a visitação mais ampla, também promover o estudo, de ser como uma instituição que vai representar a nação francesa. Isso é uma característica interessante que esses museus modernos vão disseminar, de serem símbolos do Estado, né? Então, isso é uma característica importante, mais específica dessa virada do século XVIII para o XIX, que é quando o Museu Moderno, de fato, se institui, né? Virada do século XVIII para o XIX, nesse contexto pós-Revolução Francesa. Mas o que vai fazer com que, de fato, os museus, e aí não só o Museu Moderno, mas vai acabar influenciando todos os outros que vão sendo criados, e mesmo com as mudanças que ocorrem no século XX, é justamente você ter coleções, né, guardar essas coleções. Hoje a gente fala em preservar, né, esse conceito vai sendo desenvolvido no decorrer do século XIX, preservação, mas essas coleções. Então, essas coleções deviam ser protegidas e exibidas. Então, essa questão da exibição é muito importante e vem desde esse período do colecionismo humanista, e a questão do foco na coleção, mas é o foco no objeto, né? Seja o objeto o que hoje a gente chama cultura material, né? Os objetos produzidos pelo ser humano, ou os espécimes, né, coletados da natureza. Porque essas duas categorias, assim, grosso modo, falando, porque é muito plural, heterogêneo, elas sempre foram colecionadas também nesse contexto do Renascimento e foram seguindo. Então, os museus modernos, não à toa, têm diferentes temas, né? A gente conhece museus de história, museus de arte, de história natural, depois vão sendo científicos, enfim, vão sendo criados inúmeros, mas com essa base de você ter uma coleção e, a partir dessa coleção, desenvolver estudos, né, focados nesse objeto, e, enfim, todas as atividades e funções que vão sendo constituídas dentro dessa instituição vão estar em torno das coleções. Depois vão sendo criados outros conceitos e o foco vai sendo ampliado, mas o que interessa aqui para a gente é fazer essa comparação entre o colecionismo humanista do Renascimento e o Museu Moderno, e essa ligação está, de fato, na coleção, em como tratar essa coleção e na questão da exibição. O que é colecionismo humanista? Pois é, o colecionismo humanista, como eu falei anteriormente, é uma prática de colecionismo específico, porque o colecionismo, nós podemos encontrar essa prática em diferentes momentos da história da humanidade, né? A prática de coleta, reunir objetos, fragmentos, mas o colecionismo humanista, como eu disse, foi desenvolvido dentro do contexto do Renascimento. A gente pode apontar que o século principal começa no século XV de maneira mais efetiva, mas o século principal é o XVI, e depois ele vai se desenvolvendo, adquirindo outras características a partir do XVII, do XVIII, até chegar no que eu falei que é o Museu Moderno, né, como foi a outra questão. Então, o colecionismo humanista, o que ele tem de principal característica é que ele vai ser muito emblemático para uma fase de mudança de pensamento, né? O humanismo é um pensamento filosófico, e também não aconteceu só no Renascimento. Na verdade, é um pensamento que vai ser desenvolvido lá na Antiguidade Clássica, no pensamento greco-romano, e que os renascentistas, né, têm esse nome justamente porque eles vão revisitar, vão descobrir e fazer renascer esse modo de pensar, que é o quê? Valorizar o conhecimento humano, a criação humana, e reconhecer que o ser humano era capaz de transformar e interferir na vida, na natureza, construir a sociedade, porque o que tem antes do Renascimento, né? A Idade Média. E na Idade Média era o teocentrismo que era o principal pensamento, né, que justificava todas as coisas e colocava no poder divino a centralização dos acontecimentos. Então, os humanistas, eles não vão negar a existência de Deus, né? É bom a gente ter isso bem claro. Os humanistas, eles não eram contra a religião, não tinham uma posição contrária a reconhecer um
ser divino, mas eles vão, em contraponto, né, começar a reconhecer que o ser humano era capaz de pensar, de criar, e isso é muito interessante porque é justamente esse reconhecimento de que o conhecimento humano era importante, devia ser valorizado, que vai estimular a coleção de coisas que o ser humano criava, né? Que aí a cultura material, e também a cultura, objetos, né, espécimes coletados da natureza, será importante porque eles também querem investigar a natureza, não apenas com a justificativa de que Deus fez e é assim mesmo. Não, vamos entender o que é a natureza. Então, desde o início, nós vamos encontrar esses dois elementos, espécimes naturais e objetos feitos pelo ser humano, nessas coleções. Como eu disse, o século XV é onde a gente pode localizar que começa melhor essa prática, mas a gente tem um exemplo já no século XIV, e um exemplo interessante, porque é considerado o pai da coleção de moedas, o pai da numismática, apesar de nesse período ainda não ser uma disciplina numismática, mas que é o Francesco Petrarca, que ele ficou muito mais conhecido, é reconhecido pela parte dos estudos literários, né, filologia, poesia, mas ele é considerado, segundo registros, o pai da coleção de numismática, porque ele começou a formar uma coleção de numismática ainda no século XIV, que foi quando ele viveu. E as coleções de numismática, elas vão estar muito presentes nesse contexto do colecionismo humanista, é um elemento recorrente nas coleções, assim como as obras de arte, que aí o outro exemplo que eu trago, fazendo conexão com outra pergunta, é justamente a coleção dos Médici, que vai se tornar a maior coleção de arte renascentista, que eles não apenas colecionavam, mas eles estimulavam, né? Os vários patriarcas Médici, eles eram mecenas, né? Eles estimulavam, encomendavam obras de arte. Naquele período, principalmente retratos, a categoria de natureza morta também era muito popular, no século XV, XVI, e eles vão estimular esse tipo de produção artística também, esse entendimento de arte, artesanato, vai começar a ser definido nesse período, justamente porque eles vão estudar o que o ser humano fazia, produzia, não que não existisse antes a produção, existia, mas não com esse olhar de valorizar os autores, os criadores, né? E então isso, né? Eu citei o Petrarca, que é do século XIV, mas nós vamos ver uma intensificação disso no século XV e o século XVI. Essa prática de colecionismo humanista já será assim um modismo. Então, muitos homens ricos, e quando eu falo homens ricos, estou me referindo a essa classe, né, que nós chamamos, grosso modo, de burguesia, mas principalmente banqueiros, né, que também é esse período do século XIV, XV, é quando os bancos começam a crescer, as cidades começam a crescer, né, as rotas marítimas, né, os descobrimentos, né, a exploração de novas terras, seja na Ásia, na África ou nas Américas, e isso também é muito interessante porque tem uma conexão com o colecionismo, né? Essas viagens ultramarinas vão impulsionar a aquisição de vários elementos, principalmente naturais, mas também elementos produzidos por esses povos nativos, por exemplo, a cultura chinesa, né? Eles vão consumir muito o que os chineses produzem, que já produziam milenarmente, né? Lá na cultura deles. Não é à toa também que peças chinesas a gente encontra também com muita recorrência em coleções de museus, em coleções particulares de pessoas que apreciam o que a gente chama de arte decorativa, né? Então, tudo isso está conectado e no século XVI nós veremos esse aumento de coleções entre esses homens ricos, né, que não eram nobres, às vezes se tornavam nobres, conseguiam títulos, como os próprios Médicis, que não tinham origem assim aristocrata de nascença, mas vão se tornar nobres, e outras famílias tradicionais, que eu vou dar aqui um exemplo, o Alberto V da Baviera. Ele tinha uma coleção, como a maioria dos nobres, de diferentes regiões da Europa, né? Península Itálica, região
germânica, a França, enfim. E o exemplo interessante é que ele vai contratar um estudioso para cuidar da coleção e organizar essa coleção, porque vai virar modismo e eles vão consumir isso, né? Vão ter objetos e encomendar objetos. Essas coleções serão enormes, né? E são plurais, são muito heterogêneas, né? Uma característica também do colecionismo humanista é essa pluralidade de itens e elementos que a gente chama de enciclopédia, né? Que são museus, coleções que vão acabar gerando museus também enciclopédicos. São coleções que vão ter vários itens de diferentes tipologias. E era tudo misturado. Até o início do 17, o normal era tudo ser reunido, misturado, exibido junto. Mas nessa coleção do Duque Alberto, ele vai chamar o Samuel Kistenberg, um belga, estudioso, que vai separar por tipologias essa coleção dele, vai fazer um tratado a respeito disso. É o primeiro tratado que a gente tem notícia do século XVI sobre como organizar uma coleção e separar em tipologias, né? O que é isso, as tipologias? Os tipos que ele vai encontrar nessas coleções. Então, ele vai separar as obras que eles consideram que é arte, outras que seriam, né, instrumentos mecânicos, né, que vai até gerar depois os museus de artes e ofícios, né, memorabilia, né, que aí a gente pode levar para os museus de história posteriormente, o que são elementos naturais, né. Ele basicamente vai ter duas grandes categorias que ele vai dividir: a categoria dos objetos naturais, naturalia, e artificiais, artificialia, né, que o ser humano produz e o que ele coleta da natureza, e tem subcategorias. Depois essas classificações vão sendo aperfeiçoadas, principalmente no século XVIII, mas nesse momento ele vai fazer essa divisão, vai influenciar várias outras coleções, né? Isso já é a segunda metade do século XVI. Um pouquinho antes, na Península Itálica, temos o exemplo do Manfredo Setala, que ele também vai ter uma coleção bem plural, né? E ele mesmo vai desenvolver estudos. Então, ele publicava alguns catálogos sobre a coleção dele, e os estudiosos reparam que ele fazia uma certa divisão também. Mas o tratado que nós temos referência como o primeiro que vai organizar as coleções dessa forma, com as tipologias separadas, é o Kistenberg. Bom, então, nesse momento do século XVI, nós vamos ver dois direcionamentos. O colecionismo muito voltado para o estudo, para a curiosidade, né, porque é também uma característica do pensamento humanista estimular a curiosidade, na verdade, permitir a curiosidade, que era um tema um pouco polêmico na Idade Média, se as pessoas podiam ser curiosas ou não, e o humanismo vai quebrar com essa questão e vai estimular. Tanto que muitas dessas coleções, lembrando que elas não eram só os objetos, elas ficavam sempre guardadas na casa do colecionador, né? Alguns até passaram a construir prédios específicos para abrigar, de tão grande que elas eram. Então, muitos dessas coleções vão ser conhecidas na língua portuguesa como gabinete de curiosidades, né? Para os germânicos era o Wunderkammer, que é justamente esse quarto das maravilhas, né? Uma tradução assim do alemão. E na Península Itálica, alguns vão chamar de studiolo, ou então já vai aparecer o nome museu, mas para o finalzinho do 16 no 17, mas não era muito comum, né? Eles chamavam de gabinete. Esse lugar estudiolo vai remeter a essa questão do estudo. Então, justamente essa questão de buscar o conhecimento, ou algumas coleções eram mais para, de fato, mostrar o poder, né? Principalmente as coleções dos nobres, e a gente pode dizer coleções principescas, era para eles mostrarem as suas colônias que eles iam conquistando, né? E falar, ó, isso pertence à colônia que eu domino, né? E não tinha tanto um caráter de estudo, mas mais de firmar poder, porque eles recebiam outras cortes, né? Outros reis, para justamente demonstrar essa coleção. Bem, o colecionismo humanista
ele vai durar até o início do século XVII, porque depois ele vai se modelando e nós vamos ter a Revolução Científica, né, no século XVII, que vai ser muito impulsionada por esse fenômeno do colecionismo, porque justamente essa prática dos estudos vai estimular que eles investiguem, tenham elementos, né, para investigação. E um dado interessante é que entre o século XV e XVI, essas coleções, como eu falei, elas eram plurais, enciclopédicas, porque não havia essa divisão, não havia especialidade. Eles viam tudo, todos os conhecimentos, todos os itens dentro de um conjunto único. Era a forma deles pensarem. Assim como eu disse também que eles não negavam a religião e o poder divino, né? Não tinha essa separação que hoje a gente entende bem, né? Ciência e religião são questões opostas. Isso é desenvolvido bem depois da Revolução Científica. Nesse momento do século XV e XVI, eles estudavam tudo junto. Estudavam alquimia, astrologia, astronomia, na verdade era mais astrologia do que astronomia vai ser depois. E então, eles não tinham essa questão da especialidade. Esses homens, esses colecionadores, estudiosos, eles sabiam de tudo um pouco, né? Então, eles sabiam de natureza, de arte, de poesia, de literatura, né? Latim, eles estudavam de tudo. E então, eles tinham essa ideia, tanto que o nome do tratado, que eu exemplifiquei para vocês, né, é teatro, né, teatro em latim, porque eles tinham muito uma ideia de que essas coleções eram como se fosse um teatro onde você pudesse abrigar todo o conhecimento, tudo que era possível de se ter, de se conhecer, né? Era uma visão que eles tinham também sobre a memória, que a memória é aquilo tudo que você pode guardar para você ter de lembrança. E com o passar do tempo, aí chegando já no século XVII, vai ter a Revolução Científica, justamente por isso que eles vão perceber que não é possível conhecer tudo muito bem ao mesmo tempo e uma pessoa dominar tudo muito bem. Então, eles vão começar a se especializar, né? E aí também vai vir de encontro com essa questão das tipologias, de diferenciar, e vai culminar no método científico, né, e nas especialidades que vão sendo desenvolvidas a partir do século XVIII. É bom frisar isso, né, porque o colecionismo ele vai também influenciar a criação de diferentes disciplinas, né, justamente por isso, quando esses colecionadores, estudiosos começarem a se especializar em determinados temas, né, vão ser criadas né, a zoologia, a botânica, a própria arte, que aí ele vai estudar só a objetos artísticos, enfim, essas disciplinas vão, nesse contexto, começando a ganhar forma. Outra característica interessante é sobre uma visão muito simbólica que eles tinham de não só valorizar isso, né, antes desse pensamento mais racional, de perceber o mundo através também das suas propriedades simbólicas e não apenas pragmático. Então, eles vão valorizar elementos, por exemplo, em coleções que vão ter chifres de animais, e aí vão ter histórias fantasiosas em torno disso. Havia lendas, principalmente uma lenda desde o século XIV, muito famosa do chifre de unicórnio. Então, eles vão fazer essas viagens para buscar, né, quem encontra os monstros marinhos, e eles vão interpretar alguns animais que eles não conhecem de maneira fabulosa. Isso até depois eles, estudando mais, entenderem que aquilo são espécimes, né, e começarem a desenvolver essa divisão classificatória e taxonômica, né, que é a classificação que a gente vai encontrar hoje em dia nessas disciplinas. Quais eram os itens colecionados no contexto do Renascimento e que influenciaram os museus modernos? Ok, bom, são vários itens, né, que nós vamos encontrar até hoje nos museus e até mesmo com colecionadores particulares, né? Eu vou destacar aqui os principais. Bom, numismática, né, coleções de moedas, é muito comum, tanto no colecionismo, né, independente, privado, como nos museus de história,
museus regionais, justamente porque muitas pessoas, às vezes, fazem coleções. Nesses museus de interior é muito comum, às vezes, um cidadão ilustre, ou, enfim, a pessoa doa para os museus e geralmente tem doação de coleção de numismática, né? Belas artes, né? E aí pintura, escultura, gravura, mas principalmente pintura, né? Como eu disse, os mecenas impulsionavam a produção de arte, então isso vai acabar se tornando comum, né? Então, coleções de pintura talvez sejam umas também das mais conhecidas e propagadas, né? Alguns outros elementos que talvez a gente não pense muito, mas se você observar, vai encontrar em muitos museus. No caso, agora, os elementos que eu vou falar em museus de história natural. Conchas, né? É interessante que lá no século XV, XVI, principalmente XVI, muitas conchas, né? Se nós vermos imagens representativas dessas coleções, sempre a gente vai encontrar concha, pedras preciosas, que também eram elementos fáceis, né, de se carregar. Essas conchas geralmente vinham das colônias, né, principalmente na região do Pacífico, África também, mas essas conchas também, para essas outras civilizações, eram moeda, né, moeda também de troca comercial, então tinha também uma facilidade, mas há né, estudo de conchas até hoje, né, dentro do campo da biologia e desde esse período. Animais taxidermizados, né, ou empalhado, como a gente conhece vulgarmente, que estão também nos museus que tem esse tema, né, de história natural e que já existiam naquela época. Aí dentro dessa temática de natureza, as coleções vivas também, né, jardim botânico e jardim zoológico, apesar de ser muito mais assim, serem colecionados por um fundo de prazer, de contemplação, essas duas categorias em especial, a gente não encontra registro de que eles estudassem os animais vivos, né? E, bom, a botânica, né, é possível de estudar, mas eles tinham muito mais como o jardim, né, do palácio, da casa, mas é o que vai gerar justamente os nossos jardins botânicos de hoje, os jardins zoológicos. O jardim zoológico, como nós conhecemos hoje, que tem fins de estudo, de pesquisa, ele vai ser do início do século XIX. Mas as coleções vivas zoológicas também já existiam, não só nesse período que eu falei do Renascimento, mas até na Idade Média a gente encontra, e já existiam e vão acabar gerando o jardim zoológico como a gente conhece hoje, né? Alguns elementos, artes decorativas também, né? Que eu citei a questão da China, o contato com a cultura do Oriente e geralmente tanto esses museus históricos que herdam heranças de famílias ricas, a gente vai encontrar muito, mas também há colecionadores, né, que têm apreciação por essas artes, né, a manufatura, como eu falei, porcelana, vidro, prataria, isso também ainda persiste. E tem alguns elementos curiosos, como, por exemplo, o benzoar, que era uma prática lá no século XVI de se ter esse objeto, que na verdade, assim, uma massa, né, corpórea que surge no suco gástrico de mamíferos, né, surgia acidentalmente, como uma patologia, e depois eles vão descobrir maneiras de forçar dessa pedra surgir no animal, e eles vão ter, como eu disse para vocês, que havia lá no século XVI essa ideia um pouco do simbólico, do místico, eles que eu digo, geralmente os monarcas, vai ser uma peça muito comum nas coleções principescas, porque havia uma crença na época de que esse benzoar servia como antídoto para envenenamento. E como a gente também sabe que era comum histórias de envenenamento, né, entre famílias, monarquias, enfim, parece que era de praxe uma boa coleção principesca ter essa pedra, né, de benzoar. Que hoje vão permanecer em vários museus, mas hoje em dia é só como fato histórico, de curiosidade, né? Não nem existe mais, assim, não tem como você colecionar isso, mas é um dado interessante que a gente pode encontrar nesses museus mais tradicionais, principalmente na Europa. Ludmila, obrigado pela conversa. Eu que agradeço, Jorge, e obrigado a todos também que acompanham o canal. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto.
Até a próxima!